Como era o mundo antes do dilúvio? Antes do dilúvio, de acordo com a narrativa bíblica presente no livro de Gênesis, o mundo estava marcado por uma crescente decadência moral e espiritual. A corrupção, a violência e a distância de Deus eram predominantes na sociedade humana. A história de Adão e Eva, que começa com a desobediência no Jardim do Éden, estabelece o início do afastamento da humanidade de sua conexão original com o divino. A descendência de Adão e Eva se multiplicou, mas também se afastou gradualmente das diretrizes morais e espirituais. O relacionamento entre irmãos, exemplificado na história de Caim e Abel, demonstra o surgimento da inveja, raiva e violência entre os seres humanos. A corrupção moral se aprofundou à medida que a população crescia. Gênesis capítulo 6 versículo 1 a 5 descreve um cenário em que os filhos de Deus, ou possivelmente seres divinos ou líderes poderosos, se casam com as filhas dos homens, ou possivelmente mulheres humanas, resultando na presença dos Nefilins na terra. Os Nefilins, frequentemente interpretados como seres de grande estatura ou figuras opressivas, podem ter contribuído para o aumento da maldade e corrupção. A degradação espiritual e moral é explicitamente mencionada em Gênesis capítulo 6 versículos 5 a 7. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, e se arrependeu o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Diante desse cenário, Deus decide enviar um dilúvio para purificar a terra e começar de novo. A exceção a essa decadência era Noé, um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, ó Gênesis capítulo 6 versículo 9. Deus escolhe Noé para construir uma arca e preservar sua família e um par de cada espécie animal. Gênesis capítulo 6 versículo 22 destaca: "E assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe ordenou, assim o fez." O dilúvio, descrito em Gênesis capítulo 7, ocorre após Noé, sua família e os animais entrarem na arca. As chuvas duram 40 dias e 40 noites, e as águas submergem a terra. Gênesis capítulo 7 versículo 23 declara: "E assim pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem." Após 150 dias, as águas começam a recuar, e a arca pousa nas montanhas de Ararat. Gênesis capítulo 8 versículo 4. Noé envia um corvo e uma pomba para verificar a condição da terra. Quando a pomba retorna com um ramo de oliveira, Noé compreende que as águas estão diminuindo. A arca finalmente pousa em terra seca, e Noé e sua família saem. A história do dilúvio conclui com uma aliança estabelecida por Deus com Noé e a humanidade, simbolizada pelo arco-íris. Deus promete nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Gênesis capítulo 9 versículo 16 declara: "Vi estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança perpétua entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que há sobre a terra." Em resumo, antes do dilúvio, a narrativa bíblica apresenta um mundo caracterizado pela corrupção moral, violência e distância de Deus. A história de Noé e da arca ilustra a busca de Deus por justiça, a preservação da vida e a renovação da humanidade após o cataclismo do dilúvio. O relato aborda temas de obediência, renovação e conexão divina, enquanto oferece uma lente através da qual se pode contemplar a natureza humana e espiritual. A deterioração moral e espiritual antes do dilúvio não é apenas evidenciada pelo aumento da maldade e da violência, mas também pela presença de uma sociedade marcada pela falta de retidão e pelo afastamento de valores espirituais. A história de construção da Torre de Babel, Gênesis capítulo 11 versículos 1 a 9, é outro exemplo disso, em que a humanidade se une em um projeto de rebelião contra Deus, buscando construir uma torre que alcançasse os céus, como uma expressão de sua própria grandeza e independência. No entanto, Deus confunde as línguas dos construtores, levando à dispersão e ao surgimento de diferentes idiomas e culturas. Essa história reforça a ideia de que a humanidade estava perdendo sua unidade e se afastando de uma conexão com Deus, promovendo uma mentalidade centrada no ego. O dilúvio,
Então, é um ponto de virada nessa narrativa. A Arca de Noé, como instrumento de salvação, destaca a importância da obediência a Deus, mesmo quando as instruções podem parecer desconcertantes ou desafiadoras. A história não apenas ilustra a necessidade de renovação, mas também enfatiza a capacidade humana de ser um instrumento da vontade divina para preservar a vida e recomeçar. O desfecho da história do dilúvio não é apenas a reafirmação da aliança de Deus com a humanidade, mas também uma oportunidade para uma nova chance de viver de acordo com os princípios da retidão. Essa aliança estabelecida com Noé é um lembrete de que, apesar das falhas humanas e do afastamento, Deus mantém uma ligação com a humanidade e oferece um caminho para a restauração espiritual. A história do dilúvio é complexa e carregada de simbolismo, oferecendo lições sobre a importância de escolhas morais, conexão com o divino e a possibilidade de redenção. Independentemente de se interpretar a história literalmente ou simbolicamente, ela continua a desafiar os leitores a refletir sobre o equilíbrio entre justiça e misericórdia, a responsabilidade humana e a busca pela renovação espiritual em um mundo em constante mudança. Após o dilúvio, a narrativa bíblica foca na jornada de Noé e sua família em um mundo recém-renovado. A natureza da aliança entre Deus e a humanidade é destacada pelo sinal do arco-íris, um lembrete constante da promessa divina de não destruir a terra novamente por meio de um dilúvio. A história pós-dilúvio também narra a continuação da descendência de Noé e o repovoamento da terra. Noé é descrito como um agricultor e, posteriormente, vinicultor. No entanto, a história também revela aspectos humanos, como a embriaguez de Noé e os conflitos que surgem entre seus filhos. A Torre de Babel e a dispersão da humanidade em diferentes línguas e nações, de Gênesis capítulo 11 versículos 1 a 9, são destacadas como um reflexo das consequências das escolhas anteriores da humanidade e como uma explicação para a diversidade linguística e cultural que existe no mundo. A narrativa do dilúvio, portanto, não se limita à catástrofe em si, mas também explora temas de redenção, recomeço e as complexidades da natureza humana. Ela convida à reflexão sobre a relação entre a humanidade, Deus e a criação, bem como as responsabilidades que surgem dessas relações. Além da interpretação religiosa, é interessante notar que narrativas semelhantes de dilúvios globais ou cataclismos de limpeza podem ser encontradas em várias culturas antigas ao redor do mundo. Isso sugere que a ideia de uma catástrofe que destrói e renova o mundo é uma parte intrínseca da condição humana e do desejo de explicar a mudança e a transformação. Em última análise, a história do dilúvio permanece como uma alegoria poderosa sobre a humanidade, seus altos e baixos, suas escolhas morais e espirituais, e sua capacidade de enfrentar a destruição e buscar renovação. Ela nos convida a considerar nossa responsabilidade coletiva de agir com retidão, de manter uma conexão espiritual e de buscar a renovação e a restauração, mesmo em tempos de desafio e mudança. A história do dilúvio não é apenas uma narrativa isolada no livro de Gênesis, mas também tem implicações teológicas e simbólicas em todo o cânon bíblico. Ela oferece um contexto para entender a natureza da justiça divina, a graça e a promessa de renovação. Na tradição judaico-cristã, o dilúvio é frequentemente visto como um tipo de o segundo começo para a humanidade, uma oportunidade para recomeçar com um compromisso renovado com Deus e seus princípios. A história também levanta questões filosóficas e éticas sobre o equilíbrio entre o livre-arbítrio humano e a intervenção divina. O dilúvio, como um ato de julgamento divino, apresenta a complexa relação entre o amor, a justiça e a misericórdia de Deus. Essas questões são exploradas em diversos níveis de interpretação teológica. Além disso, o dilúvio é frequentemente usado como um ponto de discussão e reflexão sobre questões científicas, históricas e arqueológicas. Enquanto não há evidências geológicas que sustentem um dilúvio global nos termos descritos na narrativa bíblica, a história continua a intrigar e levantar perguntas sobre a relação entre as narrativas religiosas e os eventos históricos. Muitos estudiosos também enfatizam as semelhanças entre a história do dilúvio e outras mitologias antigas. A epopeia de Gilgamesh, por exemplo,
compartilha semelhanças notáveis em relação ao tema de um dilúvio cataclísmico e a busca por sobrevivência. Essas semelhanças ilustram o fenômeno cultural de histórias compartilhadas entre diferentes civilizações antigas. Em conclusão, a história do dilúvio é uma narrativa complexa e rica que transcende as fronteiras religiosas, culturais e acadêmicas. Ela aborda questões de moralidade, justiça, renovação e a relação entre a humanidade e o divino. Enquanto oferece interpretações religiosas e simbólicas profundas, a história também estimula reflexões sobre a natureza humana, a busca por significado e a busca por conexões entre as histórias que moldaram a humanidade ao longo dos tempos. Espero que tenham gostado e se gostaram, deixe seu joinha e um comentário com seu nome e um amém. Até a próxima, meus irmãos.